Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica de hoje, continuando lendo o livro de Josué, a partir do capítulo 20 já. Deixa a sua Bíblia aí separada, então, para a gente iniciar a nossa leitura. Amém? Vamos orar. Espero que vocês estejam bem, espero que a semana de vocês esteja também indo tudo conforme o planejado, né? Que as bênçãos do Senhor estejam alcançando cada um de vocês. Fim de ano, perto do Natal, né? Algumas famílias ficam na correria, né? Para receber, às vezes, a família em casa ou para acertar as coisas da ceia, né? É assim mesmo, né? Vamos lá, continuando então. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos, Senhor, por mais esse momento em Tua presença, reunidos, Senhor, para ler a Tua palavra. Obrigada, Deus, porque a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, por cada livramento, Pai, porque o Senhor nos sustentou para que chegássemos até aqui. Renova as nossas forças, a nossa mente, o nosso espírito. Fala conosco, Pai, nessa noite. Joga por terra toda limitação no nosso entendimento, Pai. Que possamos compreender e entender o que o Teu Espírito Santo quer nos revelar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos falar sobre a cidade de refúgio, né? Já falamos aí nos outros livros, Deuteronômio, Levítico, enfim. O Senhor, ele já havia falado para Moisés a respeito dessas cidades. E aí aqui a gente vai ver essa distribuição de terras, né? Para as cidades de refúgio. Então, capítulo 20. Então disse o Senhor a Josué: diz aos filhos de Israel: indicai para vós as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar uma pessoa, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. Como falamos, né? Essa cidade é para aqueles que houverem cometido algum tipo de assassinato por acaso, né? Sem a intenção. Fugindo ele para uma dessas cidades, se apresentará à porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos das autoridades de tal cidade. Então, lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não entregarão na sua mão o homicida, porque não o feriu intencionalmente, nem o odiava antes. Habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a comunidade e até que morra o sumo sacerdote que servir naqueles dias. Então, o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então, indicaram a Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, Kiriat-Arbá, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, para o oriente, indicaram Bézer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que peregrinassem entre eles, para que se acolhesse a eles todo aquele que por engano matasse alguém, para que não morresse às mãos do vingador do sangue antes de comparecer perante a comunidade, antes de ter um julgamento, né? Tá tremendo meu telefone. Então, a gente viu aqui ele especificando realmente, né, dentro de cada região ali, de cada tribo, qual a cidade seria designada para ser uma cidade refúgio, tá bom? Capítulo 21, a cidade dos levitas, que é mais uma tribo ali, mais um povo, né, que não teria herança, também já falamos sobre isso, né, porque eles serviam ao Senhor ali no templo, no tabernáculo, mas todas as tribos deveriam dar um território, né, para os levitas dentro do seu território, uma terra para os levitas dentro do seu território, cidades, enfim, né, eles tinham uma porção dentro de cada uma das tribos. Capítulo 21. Então, os chefes das famílias dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos chefes das demais famílias das tribos dos filhos de Israel. E lhes disseram em Siló, na terra de Canaã: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e pastos para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus pastos. Saiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Aos filhos de Arão, o sacerdote que eram dos levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades.
Aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali, da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, receberam 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus pastos por sorte, como o Senhor ordenou por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porque lhes caiu a primeira sorte. Assim, lhes deram Kiriat Arbá, do pai de Enaque, esta é Hebron, na região montanhosa de Judá, com seus pastos ao redor. O campo da cidade, porém, as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua propriedade. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus pastos, Libna com seus pastos, Jatire e Estemoa com seus pastos, Rolon, Debir com seus pastos, Ai, Jutá e Bet-Semes com seus pastos, 9 cidades destas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeão e Geba com seus pastos, Anatote, Almon com seus pastos e 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades com seus pastos. As famílias dos filhos de Coate, levitas, os demais filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus pastos, na região montanhosa de Efraim, Gézer com seus pastos. Kibzaim e Bet-Horon com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Dan, Elteque e seus pastos, Gibeton e seus pastos, Aijalon, Gade e Rimon e seus pastos, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Taanaque e Gat-Rimon com seus pastos, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 com seus pastos. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram Golã, da meia tribo de Manassés, cidade do refúgio do homicida, em Bazã, com seus pastos, e também Beterá, com seus pastos, 2 cidades. Da tribo de Sacar, Quision, Daberate, com seus pastos, Jamute e Ganim, com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Aser, Mizal e Abdon, com seus pastos. Elcate e Reob, com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, deram Quedes, cidade refúgio do homicida, na Galileia, Ramote e Dor, com seus pastos, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades com seus pastos. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Jocneão e Cartá, com seus pastos. Dimna e Naalau, com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer e Jaza, com seus pastos. Quedemote e Mefaate, com seus pastos, 4 cidades. Da tribo de Gade, deram Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e Manaim, com seus pastos. Esbom e Jazer, com seus pastos, e todas 4 cidades. Todas as cidades couberam por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, ao todo 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha o seu pasto ao redor, assim foi com todas elas. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que, com juramento, prometeu dar a seus pais. Eles a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo que jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, até aqui, a gente vê essa distribuição de terras, não cita mais as especificidades, né, das batalhas, a gente só vê narrando aqui a tomada ali das primeiras cidades, Jericó, Ai, né, depois já essa distribuição de terras, e cada tribo ia então ali expulsar o povo estrangeiro que morava ali, os cananeus que moravam naquelas terras, né, que lhe eram
devidas, né, digamos assim. E aí ele finaliza aqui, né, reafirmando que o Senhor deu a eles todos aqueles povos que estavam em volta, os seus inimigos, né, todos foram derrotados, mas sabemos que muitas dessas tribos, embora a gente não veja aqui essas batalhas detalhadas, a gente viu, né, ali quando foi feita a separação, nos outros capítulos, que eles não expulsaram totalmente esses estrangeiros da terra, eles permitiram que eles continuassem ali morando no meio deles. Então, 10 minutinhos, a gente tá faltando 3 capítulos para terminar, e acaba sendo rápida a leitura, né? Mas vamos tentar ler então o 22 e amanhã a gente deixa o 23 e 24, né? Porque o 22 também é um pouquinho extenso. Enfim, para não ficar muito cansativo. Então vamos ler o 22. Regressam as tribos da além do Jordão, aquelas tribos que pediram terra antes de atravessar o Jordão, né? E aí lembre-se que Josué fala, olha, vocês vão passar com a gente, vocês vão pelejar junto com seus irmãos para que eles também tenham a recompensa deles quando nós vencermos e acabar, né, essa batalha, a guerra, a tomada do Canaã. Aí vocês podem voltar para essa terra que vocês pediram, que é antes do Rio Jordão. E é isso que a gente vai ver aqui agora, tá? Capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: tudo que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, tendes cumprido como tendes obedecido a minha voz em tudo que vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes até o dia de hoje, antes tiveste cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Agora que o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos e ide-vos para vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu, da além do Jordão. Então, somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ames o Senhor vosso Deus, andes em todos os seus caminhos, guarde seus mandamentos e vos chegue a ele, e o sirva de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, mas a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, do outro lado do Jordão, para o ocidente, despedindo-os para as suas tendas. Josué os abençoou e lhes disse: voltai para vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro e muitíssimas roupas. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés voltaram e se separaram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos proprietários, conforme o dito do Senhor por intermédio de Moisés. Então, essas tribos que ficaram antes do Jordão, Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés, tá? 2 tribos e meia. O altar perto do Jordão, versículo 10. Assim que chegaram à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande proporção. E quando os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e meia tribo de Manassés haviam edificado um altar em frente da terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos filhos de Israel, ajuntou-se toda a comunidade dos filhos de Israel em Siló para saírem à batalha contra eles. Enviaram os filhos de Israel, os filhos de Ruben aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés à terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Com ele enviaram 10 líderes de cada família, líderes de todas as tribos de Israel, cada um chefe de suas famílias entre os milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, disseram-lhe. Só recapitulando, quando eles chegaram perto do Jordão, antes de atravessar para suas terras, eles levantaram um altar. E aí o povo lá de Israel ficou sabendo e foram atrás deles, meio que para tirar uma satisfação, né, enfim, de por que eles levantaram esse altar. Lembrando que o altar, né, ele também marca muito essa questão da territorialidade, né, de eu vou levantar um altar aqui representando aquilo que o Senhor me deu, em agradecimento, em honra, glorificando a Deus, enfim. Então tinha um significado esse ato deles, tá? E aí,
Vamos continuar lendo o texto até o final, de repente a gente comenta mais alguma coisa. Mas então um dos filhos ali do sacerdote, o filho de Eleazar, ele vai junto, né, com alguns líderes ali das tribos para falar com eles, com o povo lá da tribo de Ruben, Gade e Manassés. 16. Assim diz toda a comunidade do Senhor: que transgressão é essa que cometes contra Deus de Israel, deixando de seguir ao Senhor, edificando um altar para vos receber e rebelar hoje contra o Senhor? Então é isso também. Esse altar tinha uma conotação de possivelmente ser usado para adoração de outros deuses, né? Para idolatria. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, da qual até hoje não estamos ainda purificados, apesar de ter havido praga na comunidade do Senhor, para que hoje queiram abandonar o Senhor, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a comunidade de Israel. Se, porém, a terra da vossa propriedade é imunda, passai-vos para a terra do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai propriedade entre nós. Mas não vos rebele contra o Senhor, tampouco vos rebeles contra nós, edificando-vos um altar que não o altar do Senhor, o nosso Deus. Não foi Acã, filho de Zerá, infiel no tocante às coisas condenadas? E não veio a ira sobre toda a comunidade de Israel, de modo que aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés aos chefes dos milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor. O poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá. Se agimos em rebeldia ou desobediência ao Senhor, hoje não nos poupes. Se edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. Pelo contrário, fizemos isso com receio de que amanhã vossos filhos digam aos nossos: que tendes vós com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o Jordão por fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben, de filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. Assim bem poderíamos os vossos filhos fazer, que os nossos deixassem de temer ao Senhor. Então, vocês estão conseguindo compreender? Eles estavam do outro lado do Jordão, porque antes de atravessar a Terra Prometida, eles pediram aquele território. Se houve aqui talvez um arrependimento, depois que eles passaram o Jordão, eles tiveram que mesmo assim ajudar, né, as tribos de Israel a alcançarem suas terras, e terras boas, né, terras que mandam leite e mel, enfim. Se houve um arrependimento ou não, nós não temos clareza aqui, né, para dizer. Mas ele está dizendo, nós edificamos um altar com essa conotação, como eu falei para vocês, para marcar um território, para dizer, olha, o povo dessas tribos, Ruben, Gade, Manassés, eles têm um altar edificado desse lado do Jordão, eles passaram por esse lado do Jordão, eles lutaram, né, nas batalhas para tomar a terra de Canaã. É o que eles estão dizendo aqui, olha, nós fizemos isso porque lá na frente, para de repente os filhos de vocês, os futuros, né, a descendência de vocês não venham entrar em conflito com a nossa, dizendo que nós não fazemos parte do povo de Israel, né, que nós não, enfim, não servimos ao Senhor, algo assim, porque nós temos um limite, uma fronteira que é o Rio Jordão, que separa, né, nosso território, e principalmente um rio, né, não é só um marco territorial imaginário ou com uma cerca, digamos assim, né? Acho que um rio, ele deixa bem mais delimitado essa diferença, né? Do lado de lá é o Paraguai, do lado de cá é o Brasil, sabe? Eu acho que tem bastante isso. Então essa é a desculpa, no caso, a justificativa que eles estão dando aqui para o povo de Israel, tá? Que eles queriam demarcar que eles de alguma maneira fizeram parte também e fazem parte também do lado antes de atravessar o Jordão. 26. Então, no 26, fui atender o portão, gente. Pelo que dissemos, edifiquemos agora um altar, não para holocausto ou sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, com o nosso sacrifício e com nossas ofertas pacíficas. E para que os vossos filhos não venham a dizer amanhã aos nossos: não tendes parte no Senhor. Erradamente, precipitadamente, porque a gente já viu o Senhor falando, né, ali através de Moisés,
acho que só Moisés, né? Josué, eu não me lembro, que ele vai escolher um lugar para si, dentre as terras de Canaã, que a gente vai ver lá na frente, que vai ser Jerusalém, né? Onde o templo vai ser construído, e lá o povo deveria ir oferecer seus sacrifícios e seus holocaustos, aonde o tabernáculo fosse montado, né? Antes do templo, aonde estivesse ali, né? O serviço dos sacerdotes, não cada tribo fazer o seu altar para oferecer sacrifícios, né? De 28. Pelo que dissemos, se amanhã eles assim disseram a nós e as nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos, edificando altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifícios, além do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo, que é o correto, né? O altar para os sacrifícios. Vamos ler aqui só porque o português aqui, no 27, eles estão dizendo assim: mas para que entre vós e nós, entre nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho. É interessante que no 27 ele está afirmando que eles fizeram por testemunho para oferecer serviços ao Senhor diante dele com o nosso holocausto, nosso sacrifício e nossas ofertas. E, né, serve de testemunho para os filhos. E aí aqui no 29, eles já estão se contradizendo, dizendo que longe de nós, né, pecar contra o Senhor, fazendo outro altar, sacrificar em outro altar que não seja o que está em frente ao seu tabernáculo, né? Acho que eles viram a importância do que eles fizeram, né? E mudaram um pouco de ideia. Ou seria um modelo, como se fosse uma cópia do altar do tabernáculo, e talvez eles não perceberam tamanha importância de ter esse modelo de altar ali, né, nas suas terras, porque o Senhor só aceitava o sacrifício feito pelo sacerdote no altar do tabernáculo, né? A gente vê que o rei Saul, ele também vai pecar nesse sentido de oferecer ali holocaustos e ofertas que não era ele que deveria fazer, mesmo ele sendo um rei, era um sacerdote, né? 30. Ouvindo Finéias, o sacerdote, e os líderes da comunidade, os chefes dos milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não agiste com infidelidade para com o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os líderes, sem os filhos de Ruben, e com os filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. A resposta agradou aos filhos de Israel. Eles louvaram a Deus e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para destruir a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e de Gade chamaram ao altar de testemunho, dizendo: é testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Então, embora tenha uma boa intenção, eles fizeram algo que o Senhor propriamente não havia instruído, e que possivelmente poderia até ter algum problema no futuro, porque a gente vê muito claramente o Senhor instruindo os holocaustos, os sacrifícios, enfim, serem feitos no lugar santíssimo, até porque o sacrifício, para que o Senhor recebesse, tinha que haver uma santificação, inclusive da parte do sacerdote, né, de quem oferecer esse sacrifício. Então, se a intenção deles era fazer ali, oferecer sacrifícios e ofertas ao Senhor nesse altar, ainda assim, por mais que a intenção fosse boa, eles não estavam errados, eles não estavam certos, nem agindo de acordo com a vontade do Senhor. Enfim, vamos ver lá na frente se vai acontecer alguma coisa decorrente dessa atitude. Mas enfim, a gente vê, né, que Israel se contamina com muitas coisas. No futuro a gente vai começar a ler Juízes, o nosso próximo livro, né, acredito que semana que vem, enfim. Nós já vamos, né, ver algumas coisas relativas a essa contaminação, esses pecados de Israel, e o Senhor tendo que levantar os juízes para então guerrear a favor do seu povo, tá? Irmãos, espero que vocês tenham ficado até aqui, estejam conseguindo acompanhar a leitura. E é isso, amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui presentes. Creio eu que eu vou conseguir estar
toda essa semana, porque a princípio eu não tenho nenhum trabalho agendado, né? E é isso, né? Orem por mim, eu oro por vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite para vocês e que o Senhor renove as suas forças. E amanhã estamos aqui e vamos finalizar então amanhã o livro de Josué, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, paz do Senhor.